A cibersegurança ela vem justamente para manter a disponibilidade de todos os serviços essenciais para o setor da saúde, para o hospital. Um atendimento médico hoje, se você demora um certo tempo, pode demorar para você ter um diagnóstico mais preciso. Com certeza. Né? Ou a entrega de um medicamento, por exemplo, para o paciente, ela tem que ser uma entrega de medicamento de forma rápida. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Vodevodsky, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especial do Fortinet Brasil Podcast, gravado diretamente do Fortinet Cybersecurity Summit 2025, um dos maiores eventos de cibersegurança da América Latina. E agora a gente vai abordar um tema que impacta diretamente a vida de milhões de pessoas, a cibersegurança no setor da saúde. E para isso, eu recebo aqui no nosso estúdio o Leandro Ribeiro, CISO do Hospital Sírio-Libanês, uma das instituições de saúde mais reconhecidas e respeitadas do país. Leandro, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Já avisei o pessoal, eu adoro o evento de vocês. Pena que em 2024 não teve o evento, né? Mas 2023 estava maravilhoso e agora cada vez mais, sim, né, crescendo, com mais pessoas, tem coisa melhor. Né? É verdade, tá cheio de gente aqui e é legal que a gente aproveitou, né, esse espaço para poder conversar com vocês, né? Com o pessoal que faz diferença mesmo no dia a dia da cibersegurança, né, Leandro? E para a gente começar, conta um pouco para a gente, então, da estrutura, né, um pouco do seu papel dentro do Hospital Sírio-Libanês e o tamanho da estrutura que você tem que lidar. Bacana. Eu estou no Sírio-Libanês há 4 anos. Eu cheguei com a missão de dar uma nova roupagem para a cibersegurança. Atualmente, nós somos em 16 funcionários CLTs e 4 funcionários PJs, né, que prestam serviço ali para o Sírio-Libanês. A gente acabou dividindo um pouco a infraestrutura de cibersegurança em 3 grandes pilares: operação de cibersegurança, defesa cibernética e governança de segurança da informação. Então, a gente tem 3 coordenadores aí dentro dessa infraestrutura, né? E hoje nós olhamos para os hospitais que estão, para as unidades que estão aqui em São Paulo e para as unidades que estão em Brasília. O Sírio-Libanês está basicamente em São Paulo, aqui capital, e Brasília, né? A gente tem por volta de mais de 20 mil colaboradores entre terceiros e CLTs, né? E em torno de 5.700 máquinas, desktops, né? Desktops e notebooks e uns 600 servidores. Então, uma estrutura bem robusta, né? Com certeza, e é um desafio, né, a cibersegurança de toda essa estrutura, né? E por que numa infraestrutura dessa, né, por que é tão importante ter uma integração, né, de soluções, no caso de cibersegurança, como que isso impacta diretamente ali na vida, no dia a dia, né, dos profissionais que trabalham no hospital? Bacana. Eu acho que tem alguns paradigmas, né, que a gente precisa quebrar no dia a dia. Quer dizer que a tecnologia hoje ela é essencial para tudo, seja para o atendimento dos pacientes ou no dia a dia para os colaboradores, né? Então, a cibersegurança ela vem justamente para manter a disponibilidade de todos os serviços essenciais para o setor da saúde, para o hospital, né? E para o dia a dia ali, querendo ou não, que dá um suporte para o paciente. Então, a tecnologia ela é muito importante no sentido de ter respostas ágeis, né? Um atendimento médico hoje, se você demora um certo tempo, pode demorar para você ter um diagnóstico mais preciso. Com certeza. Né? Ou a entrega de um medicamento, por exemplo, para o paciente, ela tem que ser uma entrega de medicamento de forma rápida, né? Para que a gente possa medicar o paciente e para que ele possa ter um resultado mais eficaz e mais rápido, né? Vai deixar o paciente com dor lá. Então, a tecnologia ela é extremamente essencial para um bom atendimento, né? Hoje ela faz parte do cuidado do paciente. Certo, isso eu acredito que até seja um argumento, né, para né, no investimento de cibersegurança, né, numa empresa como a de vocês, né? Isso existe ainda. Como você vê o setor no geral, né, com relação a investimento em cibersegurança, né? Ainda briga ali com outras demandas que também são muito importantes, né, como compra de
novos equipamentos, ou você já vê o setor, de uma maneira geral, com uma consciência voltada para a cibersegurança? Eu diria que o setor ele está andando a passos lentos, no geral, né? Recentemente a gente vem fazendo algumas trocas, né, algumas conversas, tem inclusive um evento de cibersegurança que a gente faz no setor da saúde lá na Faculdade Sírio-Libanês. Uhum. E a gente, nessa troca de conhecimento, a gente consegue ver que existem alguns tipos de hospitais que fazem investimentos em cibersegurança. As grandes redes privadas fazem um bom investimento em cibersegurança e alguns hospitais filantrópicos estão fazendo um investimento em cibersegurança de forma mais madura. Quando você começa a olhar para o setor público e para empresas de iniciativa privada com um menor número de faturamento, essas empresas ainda não estão fazendo investimento em cibersegurança necessário. Então, vou dar um exemplo que é quando a gente começa a procurar líderes de cibersegurança para participar de uma mesa redonda ou de um painel que seja, é muito difícil você achar gerentes de cibersegurança ou diretores de cibersegurança no setor da saúde. Muitas vezes quem faz o papel de cibersegurança é um coordenador de infraestrutura. E aí a gente traz alguns problemas para a mesa, né? Eu lembro que tem um chefe que falava assim, macaquinho com 2 donos acaba deixando o macaquinho morrer de fome, né? Uhum. Por quê? Porque ou um alimenta ou o outro alimenta. Se um deixa de alimentar, acha que o outro alimentou, o macaquinho pode ficar sem comer, né? Mas acho que o ponto é esse, né? Às vezes você tem conflitos de interesse. O cara que olha a infraestrutura, olha para a disponibilidade. E o cara que está olhando para a cibersegurança, ele olha para as ameaças, ele olha para a correção das vulnerabilidades. Então, o setor como um todo de cibersegurança para o setor da saúde ainda tem assim, uma caminhada muito longa para entrar no ritmo adequado de cibersegurança, né? E falta muitos profissionais que ainda não têm o conhecimento das necessidades do dia a dia da cibersegurança no hospital. Então, muitos confundem ali algumas questões relacionadas à cibersegurança para o setor financeiro. Não dá para colocar todos os itens do setor financeiro dentro de um hospital, né, dentro de uma operadora de saúde, ali no centro médico. A gente tem que ter alguma flexibilidade para fazer algumas liberações de alguns acessos, para fazer o serviço funcionar de forma mais adequada. Até porque tem equipamentos, né, que todos estão ligados ali. Hoje você faz um exame, você já recebe praticamente, né, o seu laudo ali, ou uma imagem na hora, né, e são equipamentos que têm que estar ligados à internet, e é diferente a estrutura, né, de um hospital, né, dos equipamentos para um outro setor, né. Eu costumo dizer, um exemplo que eu gosto de citar muito, são as máquinas, por exemplo, do pronto atendimento de um hospital. Muitas vezes, na correria do dia a dia, é impossível que um colaborador vá lá, faça login, aí vem outro, faz logoff, né? Claro. Faz login de novo. Imagine o tempo que isso demoraria para que os usuários utilizem. Se a gente colocar um usuário genérico, por exemplo, num banco, é impossível de aceitar esse tipo. Claro. Mas num pronto atendimento, por exemplo, é essencial que a equipe médica, né, os profissionais da saúde que estão ali, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles têm um acesso rápido à informação. Então, em alguns casos, a gente precisa dar velocidade no atendimento. E aí a gente entra com questões de cibersegurança para fazer uma blindagem desse equipamento de uma forma um pouco diferente, né? Então, tem essas questões que a gente sempre precisa entender um pouco melhor para dar sentido e ajudar a aumentar e evoluir a cibersegurança. Sim, porque são dados sensíveis, né? São dados ali muito valiosos, né? Que podem ser expostos, ou até a operação de um hospital que jamais pode parar, né? E acho que essa questão do investimento em cibersegurança tem muito a ver também com a cultura de cada empresa, né? Ou de cada gestor, de cada board de diretores, né? E no caso do Sírio-Libanês, vocês fazem um trabalho já, né, bastante robusto nessa questão, né, de cibersegurança. Até vocês têm um programa de certificação
de cibersegurança voltado para a área da saúde, né? Conta um pouquinho para a gente de como é esse programa. Bacana. É importantíssimo falar disso, né? Porque a gente começou a olhar para essa questão justamente pela falta de profissionais em cibersegurança no geral. E aí nós criamos no passado um curso de gestão em cibersegurança para o setor da saúde, né? E esse trabalho, ele é essencial para formar novos líderes, né? E quando a gente faz esse treinamento, a ideia é fazer um mix de tudo aquilo que ele precisa fazer de forma estratégica para o dia a dia do líder de cibersegurança, né? Eu brinco com algumas pessoas que eu não sou mais um profissional de cibersegurança, eu sou um vendedor. Por que eu sou um vendedor? Porque eu preciso vender cibersegurança o tempo inteiro para os líderes do hospital, CEO, né, CFO, CIO, etc. Eles precisam entender como é que funciona. Então, eu preciso vender cibersegurança. Então, quando a gente criou esse treinamento, né, esse certificado, a gente olhou justamente para isso, para trazer as melhores práticas e técnicas ali para evolução disso de forma mais madura e para que o profissional de cibersegurança, o profissional de TI, não fale de forma muito técnica com os executivos, assim, de uma forma mais abrangente e que faça principalmente o depara entre as necessidades do negócio com as necessidades da cibersegurança. Sim, as duas coisas precisam estar casadas, né? Exatamente do jeito que você falou, né? A necessidade de um hospital é diferente da necessidade de um banco, não dá para vir com o mesmo argumento, né? Não. E na sua opinião, com a experiência que você tem, né? O que de tudo que a medicina, né? O setor da saúde é algo que evolui a cada dia, né? O que você enxerga para o futuro em termos de cibersegurança para esse setor, né? O que você acha que vem pela frente em termos de tendências, até de tecnologias, né? E o impacto disso na cibersegurança? Olhando para o Brasil, eu vejo que tem uma tendência muito grande de novas certificações para os hospitais, para ajudá-los a garantir a maturidade em cibersegurança. Inclusive, tem uma parceria que foi noticiada no dia 5 de agosto, agora, de uma parceria da ABCIS, que é a Associação Brasileira dos CIOs da Saúde, com a ONA, a Organização Nacional de Acreditação. A Organização Nacional de Acreditação, ela olha para os hospitais para trazer padrões de qualidade de atendimento ao paciente. Então, tudo que é melhor prática de atendimento para o paciente, eles hoje já olham ali com os detalhes. O próximo passo para isso é ajudar os hospitais a olhar para cibersegurança e tecnologia para ajudar também nas melhores práticas do atendimento para o paciente. Sim. Porque se um hospital ele é atacado, né, por um ransomware e o sistema fica indisponível por alguns dias, o atendimento do paciente vai ser, infelizmente, vai ser prejudicado. Né? Então, com a certificação, o que vai acontecer? Vai ajudar os hospitais a evoluírem com a sua maturidade em cibersegurança. Então, acho que essa é uma das tendências que tem a vir agora, principalmente para 2026, finalzinho de 2025 e 2026. O outro ponto muito importante aí como tendência é a questão de gerenciamento de riscos de terceiros. Eu preciso cada vez mais olhar para os meus serviços essenciais que são prestados por terceiros e garantir que eles também tenham a cibersegurança de uma forma boa. Não adianta eu criar um DOME, né, em cima da minha instituição e eu compartilho o dado com um terceiro que não tem o mesmo cuidado. Que não tem a mesma pegada. Isso é um risco gigantesco. Então, essa questão com gestão de riscos de terceiros também é algo que deve surgir muito, e principalmente a proteção dos equipamentos médicos. Proteção dos equipamentos médicos, né, ela deve evoluir cada vez mais, olhando de um ponto de vista de prevenção, né, olhando também ali principalmente as questões de disponibilidade, de eficiência operacional do equipamento, para que a gente consiga fazer uma proteção e evite que o atacante acesse um exame e faça a troca do resultado. Claro.
Legal, Leandro. Bom, a gente está chegando já ao final da nossa conversa. Não sei se você gostaria de compartilhar mais alguma coisa com a gente, mas de todas as formas, muito, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Na realidade, o que eu gostaria de comentar aqui com quem está nos assistindo, né, é a importância de se juntar em comunidades de cibersegurança para trocar experiência. É super importante a gente trocar essa experiência com profissionais que já conseguiram evoluir de alguma maneira a cibersegurança na instituição que ele trabalha. Às vezes eu digo que a gente aprende com as oportunidades que os outros conseguiram fazer uma evolução. Então é super importante que cada vez mais os profissionais possam participar de eventos como esse para aprender e principalmente fazer networking com as pessoas para poder trocar a experiência, né, que é extremamente essencial, e que invistam também em coisas não técnicas, né? Então, invistam em técnicas de persuasão, de comunicação. Acho que são coisas essenciais para a evolução do dia a dia do profissional, porque ele vai precisar disso no dia a dia para trabalhar e vender projetos de cibersegurança dentro da instituição. Mostrar a necessidade, né, o planejamento, né? É isso. Bem legal, Leandro. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E esse foi mais um episódio gravado durante o Fortinet Cybersecurity Summit 2025, onde a gente aproveita a presença de cerca de 4.000 profissionais da área para trazer um pouquinho da visão deles para vocês. Se você gostou, compartilhe esse episódio com a sua rede e siga o Fortinet Brasil Podcast para não perder os próximos. Até mais!